Olá, bom dia e a paz do Senhor Jesus. Olha essa palavra aqui, querido. Deus ele não arranca ninguém de um determinado lugar para ser a mesma pessoa que estava lá no determinado lugar. Veja só, qual é a diferença do pescador de peixe para o pescador de homens? Qual a diferença? A diferença do pescador de peixe para o pescador de homens é porque o pescador de peixe tira o peixe do seu habitat de vida. E quando é arrancado do rio, automaticamente o peixe morre. O pescador de homem arranca os homens através da palavra de Deus, do seu habitat de morte, de destruição, do pecado, porque através dele entrou a morte. O pescador de homens arranca através da mensagem poderosa de Deus este homem do seu habitat de pecado, de morte, para a vida, que é Cristo Jesus. Cristo é a vida. E essas pessoas, através da sua pregação, da sua vida, do seu testemunho de cristão, da palavra falada por ti, por nós, essas pessoas elas são arrancadas do seu habitat de morte para o habitat de vida, que é Cristo. Essa é a diferença. Foi assim que Deus disse para Pedro e os seus companheiros, quando eles estavam pescando lá no mar da Galileia. Jesus chega para eles e disse para eles que a partir daquele dia, eles não seriam mais pescadores de peixe, mas sim pescadores de homens. Pedro diz que naquele dia eles largaram os seus barcos. E disse Pedro que largou tudo para poder agora pescar homens. E Pedro dá um exemplo muito grande. Deus não nos tira do ministério para o barco, para as coisas, para o material. Mas Deus nos tira do material, do barco, de atrás dos bois. Eu me lembro de Eliseu, que matou os bois. Pedro deixou o barco. E muitos outros, como Amós e outros mais, que deixaram as coisas, deixaram os bens, deixaram o material e apegou-se o espiritual ao ministério. Pastor, repita outra vez. O que eu quero te dizer é que Deus não nos tira do ministério para o material, mas sim do material para o ministério. Mas o que nós percebemos nos dias atuais é que muitos têm saído do ministério para o barco, para os bois, para a fazenda, para o material e abrindo mão do ministério. E o que Deus me colocou no meu coração esta noite é que nós devemos deixar e procurar deixar depressa a embarcação de pesca, porque o nosso alvo agora é vidas, é pessoas através da palavra de Deus. Tem muita gente que tem um dia para o ministério e um mês para a sua embarcação, a sua fazenda, as suas coisas, o seu material.
Pedro disse: nós deixamos tudo e seguimos a Cristo. Nós deixamos tudo, Pedro estava dizendo. Tudo aquilo que era para pescar peixe, nós deixamos. E passamos a mão naquilo que é para dar vida, que é para ganhar almas para o reino de Deus. Meus queridos, Deus nos tirou do mar, Deus nos tirou do barco, Deus nos tirou das coisas, do material, para o espiritual, para o ministério. E o ministério, ele é chamada de Deus. E Deus nos colocou, nos separou. E o nosso tempo agora, a nossa vida agora, é para o ministério, não para as coisas, para o material. Deus chama você que um dia estava no ministério e resolveu voltar para a embarcação, resolveu voltar para a fazenda, resolveu voltar para a empresa, resolveu voltar para as coisas. E este voltar aqui, queridos, é apegar mais o material. E nós devemos deixar de se apegar mais às coisas, o material, a nossa embarcação, e voltar para a missão que nós fomos chamados. A diferença do pescador de peixe para o pescador de almas é porque o pescador de peixe tem que deixar o material, tem que deixar o seu barco, tem que deixar os seus bois, tem que deixar a sua fazenda para se apegar o ministério, as coisas que Deus nos entregou para fazer. Porque assim iremos pescar muita gente para o reino de Deus. Medite nesta palavra. Eu sou o pastor Carlos Almeida. Inscreva no nosso canal Palavra de Vitória. Esteja antenado nas nossas mensagens divulgadas pelo Kawai, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook. E vai compartilhando essa mensagem a muitas outras pessoas que se apegou mais no reino da morte, no reino das coisas, no reino do material e abandonou uma chamada que Deus fez para ele no longo do tempo. Pedro e os demais continuaram e muitas pessoas receberam vidas, milagres e salvação através da pregação daqueles que um dia eram pescadores de peixe, mas tomaram uma decisão em ser pescadores de homens. Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus, você vai retornar do barco para o ministério.